programa não é recomendado para menores de 10 anos. Olá, agradecemos a sua companhia. Muito bom estar com você mais uma vez nesse sábado, hoje falando sobre segurança pública, hein? Assunto importante. É isso aí, eu sei que você já passou por algum problema, tem alguma coisa para desabafar e aproveita aqui no programa para saber um pouco mais e também um canal para você falar. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida. Alô, alô, você que está em casa, vamos começar o nosso programa hoje com uma entrevista bem interessante. Estamos aqui com o Daniel Fernandes, ele que trabalha com segurança digital. Muito obrigada pela tua presença, prazer te receber, Daniel. Eu que agradeço. Daniel, vamos começar falando sobre a demanda, né? Por que você acha que existe esse comprometimento da segurança pública nas cidades, principalmente uma cidade grande como a nossa? Bem, eu como proprietário, né, de empresa de segurança que trabalha, né, nosso core business, né, nosso negócio realmente é a parte eletrônica, mas eu também sou um cidadão e também faço parte da sociedade e como todo eu também utilizo, né, o serviço da segurança pública. Então, nós estamos tendo o quê? A questão do aumento, né, da violência, né, o crescimento das facções, né, o fortalecimento das facções, principalmente isso dentro das cidades, né, a migração também, que o foco antes era mais a nível de Brasil, São Paulo, Rio, e agora se estendeu muito para o Nordeste. Certo? E nós, né, que tínhamos ali aquela sistema, né, de facções, né, de violência que era um pouco mais amador, né, hoje está ficando uma coisa bem... Você acha que as facções migraram também para o Nordeste? Sim, Porque aqui virou rota, né, de tráfico. Aqui nós temos uma facilidade, né, Fortaleza aqui sempre houve uma facilidade pela a questão da proximidade com a Europa e Estados Unidos. Né? Então isso aí, na América do Norte, então isso aí sempre facilitou a questão da rota de exportação, né? de envio de drogas. Né? Mas também, como a polícia fez um trabalho muito grande lá Rio e São Paulo, em cima né, das facções, né? Aí a liderança resolveu vir morar. Aí muitos vieram para cá, né? Apesar de que grande parte, né? Eu tive conhecimento lá no Rio de Janeiro, estive no Rio e São Paulo, né? E visitei na época as comunidades lá. E grande parte, né? Ou são cearenses, né? Nordestinos, né? Cearenses lá, eu conheci muitos cearenses lá. Ou são descendentes, né? São filhos de nordestinos que foram para lá. Então são pessoas que já têm uma ligação com o Nordeste. Então isso também facilita a vinda deles para cá. Entendi. Tem um caso emblemático que a gente passou, né, de líderes de uma facção que estavam eles tinham uma propriedade e um condomínio de luxo em Aquiraz, né? E esse condomínio, você falando aí das portarias da tecnologia, esse condomínio, para você entrar, ele é muito rigoroso, você tem um cadastro. Se você for trabalhar lá, eles puxam sua ficha corrida, é todo um critério ali, organizado pelos próprios moradores, né? E um dos moradores era chefe de uma facção, era um dos comandantes nacionais dali, né?
o paradoxo, né? O lobo cuidando ali das ovelhas. Exato. Eles conseguem bolar isso aí com facilidade, infelizmente, né? Ainda... E será que fugiu do controle já ou tem jeito? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que hoje os serviços de inteligência, né, da polícia, tanto a federal como militares e a polícia civil, né, estão trabalhando muito, certo? Eu tive contato com pessoas da polícia civil, né, e eles falaram que o serviço de inteligência, eles estão... o grande problema que eu ainda acho, né, é que o nosso sistema judiciário, né, as leis nossas do país... Tem muita brecha, ainda né, tem muita lacuna aí, tá entendendo? Que ainda dá margem para que essas coisas, né, não consiga realmente ter um bloqueio. Né? Mas a polícia, com certeza, eles estão trabalhando muito, né, muito em relação a isso. E enquanto isso não acontece, nós pretendemos chegar lá, né, Tiago? Como eu falei há pouco, a gente estava conversando, dizendo ano que vem tem eleição, vamos ver se começamos a descobrir aí talentos políticos para promover essa virada que precisa ser dada, em termos não só de segurança pública, mas de todas as áreas afins. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente, povo, pode fazer para ter uma condição melhor de segurança no nosso dia a dia? Quais são nossas opções? O que a população vem fazendo, né? O investimento em segurança privada, né? Segurança própria, né? Então, hoje, as tecnologias, né? O sistema IA, ela tá com grande ascendência aí com relação a equipamentos, sistemas de alarmes, né? Detecções. Por exemplo, qualidade do vídeo, né? Exato. Qualidade de câmeras e de sistemas. Né? Exato, né? Então, assim, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo, partindo aqui para a ideia mais particular, né? Hoje você vê cada vez mais o investimento em sistemas de segurança que antes você encontrava muito em empresas, né? Condomínios, né? E hoje as pessoas estão fazendo isso para casa mesmo, né? Quem mora em casa está fazendo sítios, terrenos, né? As pessoas estão todas fazendas, né? Hoje você vê o agronegócio investindo muito nessa parte de tecnologia também, né? Exatamente para a questão que você tem situações de furtos, de roubos a fazendas, né? Em que levam os animais. A câmera, no caso a câmera de segurança e monitoramento, né, Tiago, está se tornando um artigo de primeira necessidade para quem tem negócio. E eu acho que interessante que o próprio fornecedor desses equipamentos, eles perceberam esse amadorismo, digamos assim, do cliente, né? Assim, antes eu só vendia para empresas, hoje a pessoa, dono da sua casa, já está pedindo, já está comprando. E eles têm facilitado, hoje tem vários aplicativos, né? Cada câmera tem o seu aplicativo, você consegue cadastrar as pessoas da casa, então ela reconhece ali o movimento padrão da casa, e quando é alguém que ele não detecta, já aciona no celular. Então a IA, a demanda, eles estão diminuindo, estão facilitando, né, uma entrega de um produto cada vez mais customizado para o cliente da ponta. Exato, então, existe uma coisa que antes era até antes da pandemia, a parte de reconhecimento facial era um tabu, né? Até eles querem escanear meu rosto para ter informações minhas, né? Para me vigiar. E depois não, com a própria pandemia, você para acessar hoje vários condomínios, né, prédios comerciais, você faz um cadastro rápido facial. E eu vejo também, acompanho algumas iniciativas em São Paulo, que eles têm um banco de dados, eles conseguem identificar um cara que está sendo procurado, o cara está ali aleatório num shopping, por exemplo, né? E eles fazem pelo reconhecimento facial. Aconteceu recentemente isso no e faz a São apreensão, João, né? eu acho aí. Isso é o melhor, um sistema, né? Sem ter embate. Integrado, Eles pegam o cara de surpresa. O cara tá ali às vezes com a família, tá sentado no restaurante, segura na mão, perdeu. Exato. Agora, houve esse movimento, Daniel, de, vamos dizer assim, ficou mais intenso, acho que de uns 10, 8 anos para cá, né? De, por exemplo, os condomínios migrarem para o sistema de monitoramento digital, né? A que você atribui
esse movimento de migração antigamente tinha os vigias, porteiros, né? E hoje está se migrando para esses sistemas digitais, que já substitui inclusive chave, controle, né? Tem gente que no aplicativo abre e fecha portão. A que você atribui essa mudança de comportamento? Pronto, né? Exatamente, né? A questão das portarias eletrônicas já vem em torno aí de... Ela iniciou lá pelo Paraná, São Paulo, né? Naquele trecho lá, e vem em torno de 12 a 14 anos. E aqui a nível de Nordeste ela já está aí também há 10 anos, né? 10, 11 anos já está bem disseminada, né? Já está bem pulverizada. Mas houve muita resistência e em alguns lugares ainda tem muita resistência. Claro, né, a questão tecnológica, né? As pessoas, aquela dúvida, né? Também questão cultural também a nível de Nordeste pesou muito e ainda pesa, né? Pela questão da proximidade que os moradores têm com os funcionários, né? Com os porteiros. Então isso aí também criou... Né? A quebra daquele vínculo. Exatamente, na hora de decidir migrar, né? Exato. Um condomínio que já existe, que tem o seu porteiro, na hora de migrar tem aquela dor, rapaz. Aquela questão sentimental, porque nós aqui nós temos muito, nosso, né, nordestino, nós temos aquela proximidade muito com os funcionários, né? Diferente do pessoal lá do sul-sudeste, já é uma... Até porque a cultura deles, né, afasta, né, por questões de segurança, já que eles têm, né, essa vivência. E nós aqui, como é uma coisa que está acontecendo agora, né, então aqui houve muito essa questão dessa barreira, né, principalmente essa questão de demitir. Mas o grande atrativo das portarias inicialmente foi a questão financeira, né? As pessoas aderir. Hoje você ter 4 porteiros, você tem em torno de R$20 mil. E se não me engano, né, Daniel, o sindicato não permite que se tenha menos, o mínimo de 4, né? Exato. Por causa dos horários, da rotatividade. 12/36. Dependendo do sistema, você tem que ter aquela carga horária, né? As escalas de 12/36, né? Então você vai para o sistema das portarias, você vai para um investimento aí de 4, 5 mil reais, né? Que você vai substituir, então você já tem essa diminuição aí. É uma diferença muito grande, né? No orçamento. E é muito significativa em relação, né? Porque é um conjunto de situações que fortaleceram as portarias, né? Os condomínios precisando das inspeções prediais, precisando fazer reformas, sem dinheiro para isso. Então, realmente passaram a aderir, né, à questão das portarias. E as empresas de segurança passaram a ver, né, o potencial desse mercado e cada vez investindo mais. Aí vem a questão da facial, hoje é uma realidade, né? O sistema que o Thiago estava falando aqui, que é o Smart Sampa, né? São Paulo já está bem na frente disso aí, né? Tem essa ideia também a nível para todo o Brasil, né? Como eu falei, a polícia está vendo essa questão da integração do sistema das portarias eletrônicas, de câmeras, né, privadas, integrar o sistema deles, exatamente para fazer esse reconhecimento, identificar dentro dos condomínios, né, já ter eles terem acesso aos moradores, né, tudo isso sigiloso a nível, né, da inteligência da polícia. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né, a mudança de sistema, ela acaba que ficou mais segura com a digital? Hoje em dia, pessoal, porque a IA, Jô, ela tá muito, né, hoje em dia você não consegue nem mensurar onde é que ela vai chegar. Né, e ela está em todos os segmentos, em todas as áreas, né? Tá na medicina, tá no direito, tá na engenharia. Então, assim, ela realmente, né, além da questão do custo, né, a questão do acesso, como nós falamos aqui, né, você é privado, você tem sua casa, sua clínica, você pode ter o seu sistema, que hoje você pode controlar tudo pelo celular, né, a questão da instalação também, tudo isso, né, como o Thiago falou, as empresas também facilitaram muito para você poder adquirir isso aí, fazer as instalações, baixar no seu celular e ter todo o controle, certo? Aí você vem com a questão também dos custos para os condomínios, né? E a tecnologia, né? A tecnologia hoje, ela além de diminuir os custos, ela valoriza os prédios, né? Porque você passa a ter um prédio moderno, uma tecnologia, né? Um sistema muito
como é que se diz, intuitivo, né? Ele é muito fácil de trabalhar, né? Claro que isso depende das empresas que estão por trás disso também, certo? Mas tudo isso vai somando, né? E já se pensa nessa integração com as forças policiais, exatamente para se ter um sistema único. Daniel, a gente vai precisar ir para o intervalo, segura aí que a gente tem muito mais para você. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena ser vivida. Olá, voltamos aqui para a nossa conversa com Daniel Fernandes, ainda sobre segurança. Tem muita coisa para a gente aprender. Eu vejo um detalhe interessante na questão da mudança cultural. Por exemplo, quando ia ter uma festa no condomínio onde eu moro, né? Aí se pedia, pessoal, faz uma relação dos convidados. E aí alguns faziam, outros não. Fazia incompleta. Aí quando chegava, já estava todo mundo no salão de festa e o porteiro ficava ligando para o condomínio, telefonando para o apartamento, mas já estava todo mundo lá. Né? E que era aquela coisa, não, vou deixar passar, ele está bem vestido, está com um presentinho na mão, vou deixar. Então acabava tendo essas questões. E aí, com essa evolução, o que é que eu notei? O anfitrião, ele é obrigado a pensar melhor e cadastrar melhor, porque senão não entra, senão vai ter que entrar lá em contato com a central e toda essa questão. E melhorou muito a segurança. Se você vai contratar um profissional, precisa cadastrar, precisa mandar os documentos, não é mais só o nome, precisa ter um documento de identidade, né? São vários critérios. Eu fui visitar um primo, né? Ele disse, primo, pode vir, já mandou o QR Code. Por eu chegar na portaria, acessar, baixei o vídeo como se fosse um shopping, leu na tela do celular e abriu a cancela. Né? Então, hoje o anfitrião precisa realmente querer receber. Né? Ele precisa se programar. O novo modelo, esse modelo digital, ele está tornando a pessoa mais consciente do seu papel ativo na segurança. Ele está menos passivo, né? E com isso, acho que a postura, é importante a gente ter essa nova cultura, porque a postura de autorresponsabilidade pela própria segurança e que eu também sou responsável pela segurança até de outras pessoas, no caso do condomínio, né? Porque se eu não tiver responsabilidade de entrar alguma pessoa, não é só a minha vida que está sendo afetada, é de todo mundo que mora ali. Então, essa mudança de comportamento, ela é muito importante para que a gente tenha um contexto mais seguro, né? Agora, Daniel, no seu entendimento, na sua experiência, o que você vê, assim, que você pudesse dar de dicas para quem está nos assistindo, de como poderia ter práticas que melhorassem a sua segurança no dia a dia, no dia a dia? O que eu posso fazer na minha rotina do dia a dia para evitar, vamos dizer assim, para prevenir situações de risco? Certo. Como você bem falou, Jô, a questão hoje da segurança, da tecnologia, né, dentro dos condomínios, dentro das residências, tudo isso aí está elevando também a consciência das pessoas de que a segurança não faz parte só da polícia, não é responsabilidade só das empresas. É um conjunto, né? A sociedade, ela tem que também contribuir para isso, ela tem que estar também, né? Ela tem que mudar também para que tudo isso possa realmente acontecer, né? Com relação à questão dos cuidados, né, que você tem que ter. O que a gente mais nota com relação a questões externas, né, porque o que é que a gente mais hoje vê, né, nas situações de furtos, de roubos, né, de ações, né, de bandidos, é o que nós chamamos de oportunistas. São aquelas pessoas que estão ali de moto, de bicicleta ou realmente como pedestre, e ele pega aquela oportunidade. E aí, então aquilo ali facilita a ação dele. Então o que é que a gente sempre coloca, né? Os cuidados de você
principalmente nos condomínios, né? Evitar de estar em calçadas conversando, né? A questão das pessoas, o embarque e desembarque, pessoas estão chegando de viagem, ou às vezes com família, né? Descem todos ali na calçada e ficam ali. Criança, né? Com criança sempre tem um trabalho, cadeirinhas, cinto, parado, conversando, e isso aí tudo você está facilitando a ação, né, dos oportunistas. Então, né? Sempre está muito atento ao entorno, exato, né? A movimentos estranhos. Interessante que a gente não está colocando a culpa na vítima, né? Assim, você foi roubado, você deu bobeira. Exato, Mas é uma coisa lógica. O cara saiu para roubar, para fazer o ilícito, ele tem esse desejo na mente dele e ele vai rodar. Certeza. Né? Se ele está de bicicleta, ele tem um raio menor de atuação. Se ele está de moto, ele vai sair rodando onde ele acha que é mais provável. E pode ser que você se cruze ali com ele. Né? O cara entrou num ônibus, está armado e anunciou assalto para todo mundo. Aí é diferente. Ele ficou meio que refém. Mas se você está saindo de casa, né? Eu vou sair da minha casa e vou na farmácia. É 1 quarteirão, 2. Eu vou com o celular na mão, andando devagar. Né? Estou desatento, estou vulnerável. Desatento, né? Fica vulnerável. Com certeza. Né? Assim, se o seu objetivo é ir para a farmácia, vá. Bote no bolso o celular. Né? Por exemplo, o meu cartão é no celular. Cuidados, né, então, na hora de entrar e sair de carro. Claro, né? claro. Ou uma coisa que acontece muito nos prédios, né? A pessoa não presta atenção quando entra ou sai no portão, se fechou, se não fechou, porque tem muitos casos, né, Daniel? Não sei se vocês já vivenciaram isso na tua profissão, mas que aquele oportunista, como você diz, a pessoa entrou e antes que o portão feche, ela se esgueira, se espreme ali e passa na carona, né? Entrou um carro, o outro entrou na carona, né? Então isso é uma coisa, como é que as pessoas podem ter controle sobre isso? Deve esperar? Pronto, essa aí é uma prática que nós procuramos corrigir muito, né? Que é exatamente um carro entrar junto do outro, que é a carona. Nós temos na empresa o sistema de detecção, né, de dupla passagem. Então, quando acontece isso, imediatamente nós, né, o nosso sistema, a nossa empresa, a gente procura ser muito preventivo, né, ao invés de ser reativo. Né? Então, nós procuramos então nós temos um sistema de alarme que é acionado por nós. Em situações como essa, seja a carona do veículo com outro, ou seja, o entrar no vácuo, que é o pedestre entrar junto com o veículo, certo? Nós acionamos um sistema de alarmes, né, que são cornetas anti-invasão, né, e já procuramos imediatamente identificar. Né? Então esse é um cuidado que os moradores têm que ter primeiro. Né? Você está entrando ou está saindo, você vê que tem alguém ali na calçada, às vezes até mesmo em horários da noite. Você vê que aquilo é uma situação suspeita, então dá a volta no quarteirão, tá entendendo? Liga para a empresa, né? Ou então liga para alguém no prédio, tá entendendo? Mas só procura realmente entrar com total segurança, né? Porque você tem que entender, né? Eu costumo muito falar isso, os condomínios, as pessoas investem muito naquela questão de cerca elétrica, concertina, que é aquele arame cortante, mas o ponto mais vulnerável que você tem nos condomínios é o portão do veículo, né? Porque ele abre, é muito extenso e ali dá tempo uma pessoa passar. Então o morador tem que ter esse cuidado, principalmente em residências, né? Acontece muito em residência. O morador vai entrar ou sair, como ele está ali isolado, a residência, aquelas casas individuais, o oportunista se ele entra no vácuo e o portão se fecha, ele tem a casa toda à sua disposição. Então aí ele faz ali já todos de refém, tá entendendo? Então assim, então já vem de observar antes de chegar se tem alguém nas redondezas, você né? vê se não vem um carro ali de seguindo. Colado, Então tem que sempre ter essa atenção. A segurança hoje você tem que ter muita atenção. Tem que ter um olhar um pouquinho mais malicioso, mas assim, é só um rapaz caminhando. Não, peraí. Exato, porque hoje infelizmente, a questão da violência, da insegurança, realmente ela faz parte do nosso dia a dia. Tem inclusive no sistema de vocês, eu observei isso, que vocês têm um mecanismo ali, através da câmera, que se uma pessoa está parada próxima à porta muito tempo em atitude suspeita, dispara um alarme, né? Exato. Fica monitorando, e se a pessoa está parada ali há muito tempo, não tem porquê, já é uma forma de... Claro. Nós procuramos muito, né, como eu falei para vocês, ser preventivo, evitar que a ação aconteça.
Então nós temos na nossa empresa um sistema de monitoramento assistido, né? Então, nós temos um sistema de câmeras e dentro do sistema de câmeras, né, do CFTV, nós implantamos um software, uma IA de detecção de movimento. Então, a partir daquele horário ali das 19 horas, né, esse sistema já é ativado, certo? E qualquer movimentação que nós temos ali naquele perímetro em que está sendo coberto pelas câmeras, né, a gente procura sempre cruzar e fechar todo o perímetro externo de frente para os nossos condomínios, né, empresas também que nós monitoramos. Então, quando nós identificamos qualquer ação suspeita, uma pessoa parada, né, nós já procuramos disparar o alarme, que nós queremos é que ela saiba que ela foi vista, né, para que ela exatamente possa inibir e evacuar. Né? Se for o caso, nós enviamos um patrulheiro, certo, para poder estar ali presente, né, certo? Então são situações, né, que nós procuramos ter exatamente para prevenir que aconteça uma ação. Excelente. Né? Então esse sistema... E pela experiência de vocês, né, você já sabe mais ou menos o comportamento. Exato, né? Nós já procuramos identificar ali o fenótipo, ali, a característica da pessoa, né, quando nós identificamos que ele está procurando algo. Né? Porque grande parte das empresas elas só trabalham com sistemas de alarme. Então elas são reativas, tem que haver a ação de invasão para que o sistema de alarme vá identificar, mandar o aviso para a empresa e daí a empresa tomar uma atitude. E você está vendo aqui que a segurança pública, né, ela é um comportamento individual, né? Ela precisa ser também um compromisso social entre os seus, né? Uma obrigação de políticas públicas para você cobrar, né, fazer essa cobrança. E uma exigência até, né, de compromisso com a segurança pública, com as políticas públicas, e realmente é um papel que você precisa assumir e ser mais ativo. A segurança pública realmente ela é um dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos nós. Excelente. Muito obrigada, Daniel, pela tua presença. Eu que agradeço. Apreciamos muito aí as informações, né, Thiago? É verdade. Eu que agradeço estar sempre contribuindo aí para melhorias, né, na sociedade, né, para a gente sempre tenha êxito aí e que sempre estejamos caminhando para melhor. Verdade. A gente vai para o intervalo e volta já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não existir. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida vale a pena. Olá, começando o nosso papo reto de hoje, tem conversa boa, né? Conversa boa, vem pra cá, vem com a gente, porque a gente vai falar de forma bem reta e bem direta. Vamos falar sobre um tema bem interessante e muito relevante para você. Segurança pública. Como é que está a segurança pública aí no seu bairro? Como é que está a segurança pública no local onde você trabalha? Você está satisfeito? João, eu acho que toda vez que a gente fala em segurança pública já gera uma ansiedade. Você com certeza já passou por algum problema ou conhece alguém que passou por um problema relacionado à segurança. E aí, tem gostado do que tem sido apresentado ou oferecido para a sociedade? Pois é, Thiago, a gente tem visto cada vez mais uma crescente preocupação das pessoas
em contratar serviços de segurança, principalmente quem tem negócio, né? Tem que contratar serviços de segurança, monitoramento e tal, nos condomínios, nas casas. E ainda assim, continuam acontecendo invasões, continuam acontecendo roubos e o cenário de violência só aumentando, né? Recentemente a gente teve a oportunidade de acompanhar lá na Beira-Mar todo aquele investimento que foi feito para a segurança dos turistas, né, que estavam sendo muito visados lá na Beira-Mar até pouco tempo atrás, estava bem crítico, né? E para a gente ver que quando o poder público realmente se dispõe, a coisa acontece, né? E por que é que em tantos lugares da cidade a gente não vê o mesmo cuidado, o mesmo zelo com a segurança? O que é que você pensa sobre? Eu acho que a segurança ela precisa ser muito individualizada e regionalizada, inclusive por bairros, por situações, por estrutura ali social. Né? A gente tem a Beira-Mar, que ela é longa, eu acredito que sejam em torno de 3 quilômetros, né, e estreita. A gente tem, por exemplo, em alguns dos locais que é uma pracinha ao redor de toda uma comunidade. Então precisa ser pensado os fluxos, as áreas de acesso, né, as rotas de acesso e de fuga. Por exemplo, na Beira-Mar, antigamente, quando se roubava alguma coisa, um cordão, né, um molequinho pegava um cordão, uma pulseira, botava na boca e entrava no mar. E ninguém mais conseguia pegar, né? Ele ficava ali, usava à noite a escuridão e nadava até um outro local. Hoje em dia já existe um jet ski, todo uma estrutura, né? Pensando nisso que precisa de criar soluções. Eu acho que ainda está muito aquém, né? Mesmo diante dessa minha fala. Cada situação precisa de uma solução específica e direcionada, mas eu ainda acho que está aquém, né, em relação a essa solução. Eu acho que parte disso também tem porque precisa envolver sincronizado prefeitura, estado e federação, né? E aí às vezes esse ruído, meses de ruído, anos de ruído, um mandato inteiro de ruído estraga completamente. Tem essa coisa do investimento muito pontual, né? E outra coisa, a gente quando fala em segurança não é só a presença de contingente de agentes de segurança, né? Sim. A gente está falando também do preparo e da qualificação dessas pessoas, que eu acho que também está aquém do que deveria ser, o investimento em treinamentos, em preparação. É o que eu digo da perda ali do time, né? Antigamente a formação dos profissionais era ali na Washington Soares, na academia, a formação, né? E era muito rápido, parece que era 15, 30 dias, e se dizia que era incompleto. Aí criaram uma nova academia, bem mais completa. Agora as pessoas que ingressam são 3 meses de treinamento, de preparo, mas ainda assim se diz que são mal preparados. Né? Ainda assim a gente escuta problemas de abordagem, problemas de ação inadequada. E aí, o que é que está faltando mais? 6 meses um fato interessante que eu vivi recentemente, que eu cheguei fui fazer um registro do BO, no momento que eu cheguei, eu estava conversando ali com o rapaz na recepção, né? E chegou uma pessoa de moto, encostou e parou do lado e começou a conversar. Eu percebi que eles se conheciam. Então, pela forma que se tratavam, esse outro trabalhava lá, era agente. Estava de folga. Sim. Era agente lá. E aí ele pediu licença e perguntou para o que estava na recepção assim: escuta, cara, você estava aqui ontem tal hora? E aí ele disse: não, eu já tinha terminado meu turno, já tinha saído. Ele: poxa, cara, porque eu saí, a minha moto estava atrás da sua, na hora que eu saí tinham derrubado a minha moto, amassou o cano, não sei o que, estragaram minha moto. E ele disse: não vi não, a hora que eu saí tua moto estava de pé. Né? Deve ter sido depois do meu horário de saída, tem que perguntar para outra pessoa que assumiu depois de mim. E ele estava chateado, claro, porque afinal de contas aí eu me meti, perguntei assim: mas escuta, não tem como acionar as câmeras aí para ver o que aconteceu? É só acionar as câmeras. Aí eles deram risada e disseram: senhora, aqui não tem câmera não, na delegacia não tem monitoramento. Eles dizendo: esse pátio aqui cheio de carro, não tem. A senhora está vendo essa câmera aqui atrás de mim? Ele me mostrou uma câmerazinha. Isso aqui eu trouxe de casa. Para minha segurança eu trouxe de casa, porque a gente aqui não tem câmera. Não tem câmera. Quer dizer,
é um paradoxo, é contraditório isso. Quer dizer, a delegacia não tem. E aí acho que por eu ter essa cara de terapeuta, assim, a pessoa. Geralmente eu chego nos lugares e o pessoal começa a desabafar. E eles dizem, a senhora nem sabe. A senhora está vendo ali, se a senhora quiser tomar água, tem água lá no gelágua, lá no garrafão. É eles que compram. Mas não tem copo para se servir da água. Tem que trazer de casa. E o cidadão que chega não tem copo. Se a senhora for no banheiro, não tem papel higiênico. A gente tem que trazer de casa. Então, por que é que a estrutura, a estrutura de base está tão deteriorada? Não tem verba para treinar, não tem verba para dar a mínima condição, porque você é médico do trabalho, você sabe que a condição laboral mínima, né? Tipo papel higiênico e água para tomar, é o básico. É o básico, né? O que está acontecendo? Isso é descaso do poder público, é uma dificuldade de distribuição orçamentária, é falta de planejamento, porque não é para acontecer. Eu entendo que é totalmente falta de planejamento, né? É assim, vamos construir uma nova delegacia, fantástico, faz-se um estudo, esse local é o melhor para a implantação, diante do mapa de violência, implanta. Só que uma implantação de um novo equipamento, eu preciso entender que existe um custo inicial, vai ser 1 milhão para a construção, para levantar e entregar a chave. Só que existe um custo mensal, que eu acho que eles deixam de pensar nisso. Exatamente. Foi inaugurado, bateu a foto, rompeu lá a faixa, né? Cortou-se, inaugurou, divulgou-se e acabou. Não, aí tem um custo mensal, né? Existe uma programação de manutenção preventiva, quantos ar-condicionados existem, quantas cadeiras, né? Qual o consumo médio ali daqueles profissionais. Enfim, eu acho que falta sim esse segundo ponto de gestão. E eu sou muito a favor de diminuir o tamanho do Estado, né? Eu entendo que a delegacia é importante, precisa ser cada vez mais descentralizada, tem mais delegacias em vários bairros, mas essa parte de gestão eu acho que não pode ficar com o Estado em si. Porque, pode ser terceirizado. Quando você pensa assim, o governo do Estado, né, a Secretaria de Segurança Pública vai comprar papel higiênico. 3 meses. Ou mais, licitação e tomada de não dá, o papel higiênico acabou ontem, né? O copo acabou semana passada, não pode. Aliás, não era nem para esperar acabar, era para ter sempre o estoque, né? Mas quando a gente existe uma estrutura, isso é para evitar roubo, fantástico. A gente não está dizendo, abre as portas de tudo. Claro. Né? Mas precisa pensar, existem materiais de consumo diário, existem materiais de consumo que precisam ser repostos de forma rápida. Então não pode ser amarrado a uma estrutura complexa, né? E de complexa demais e de difícil administração, porque realmente isso aí eu acho que é uma coisa que deveria ser pensada, né? Essa nova estruturação, essa organização administrativa, mesmo porque a gente estava falando do treinamento e de más abordagens, né? Mas não adianta também você dar treinamento e a pessoa está chateada porque não conseguiu usar o banheiro antes de sair na viatura. Não conseguiu tomar água, está com sede. Isso afeta o discernimento e a tomada de decisão. Então, são pessoas que precisam ter todo o suporte e não estão tendo o suporte nesse sentido, né? Claro que isso vai afetar o desempenho. Não adianta ter carros bons, ter armas, se a pessoa, o ator desse sistema, ele não está bem. É como a questão do estado mental, né? O que é oferecido em termos de controle do estado mental dessas pessoas? São feitas avaliações mentais periódicas, porque são pessoas que andam armadas, são pessoas que tratam em situações de extremo estresse, né? Então, o que está sendo feito em termos de dar suporte? Diante dessa questão de saúde mental, tem um dado interessante, eu converso com alguns policiais e olha que coisa, eles estão cada vez mais perseguidos, né? Existe informação mais fácil para descobrir quem eles são
E antigamente existia um cuidado maior. O policial, ele tinha morava perto de policiais, existiam bairros de policiais. Comunidade, né? Eram oferecidas casas, era oferecida uma estrutura. Existia um colégio militar para que os filhos estudassem lá, né? Ainda existe, mas o que acontece? Foi se aumentando o contingente, a quantidade de policiais, os filhos, e a escola não acompanhou. Então hoje existe uma seleção, uma quantidade pequena de crianças, filhas de policiais, filhas de agentes de segurança, utilizam essa escola e a maioria vai para a escola normal. E aí os policiais, os agentes de segurança ficam mais vulneráveis. à mercê, mais vulneráveis. Ficam E aí vulneráveis. entra a questão da saúde mental. Como é que ele vai sair sabendo que o filho, né? talvez esteja vulnerável, a família, né? Quem ficou em casa. E aí toda essa questão, né? Então ele vai para uma ação ali mais forte, com a cabeça talvez não 100%. Ele vai para uma circunstância, para um confronto extremamente estressante, sob pressão, tomar decisões em segundos, né? Porque você vê uma pessoa ali que pode lhe dar um tiro, não é uma decisão de segundos ali, atiro ou não atiro, né? E ele está com a cabeça já cheia de problema, né? Então, acho que precisa entender essa amplitude do contexto, porque o que a gente tem visto, mandato após mandato, é essa ação pontual, específica, num determinado aspecto. E reagente já. Né? E reagente. Ou seja, aconteceu uma situação, então nós vamos trazer aqui essa providência para resolver isso. Mas aquilo ali já é uma circunstância que eclodiu, que surgiu, decorrente de vários fatores, várias coisas, né? Então tem que rever o contexto como um todo. E essa normalização, agora puxando um pouquinho para o lado das pessoas, né? Essa normalização do comportamento de insegurança, da postura de insegurança das pessoas. Nós normalizamos, nos sentimos ameaçados no dia a dia. A gente já sai com essa preocupação, olhando para tudo, você vai no restaurante... A gente cria uma cultura baseada nessa base de violência, né? Já é assim, eu vou de ônibus, eu já tenho o meu celular. Meu celular eu entoco, eu coloco, né? As mulheres colocam no sutiã, eu coloco em outro canto, e eu tenho já o celular quebrado pro ladrão. Isso. Qual é a ferramenta que nós temos, eu, você e você que está em casa, qual é a ferramenta que nós temos? Primeiro, nós temos que falar. Nós temos que denunciar quando as coisas não estão feitas de acordo. E você tem que lembrar muito bem disso, dessas questões aí do seu bairro, da questão da violência contra a mulher, da questão da violência na sua comunidade, nas ruas, não como algo normal, mas você vai lembrar disso na hora do seu voto. Ano que vem nós temos eleições. Lembra na hora do seu voto. O seu voto é a sua arma. Não para aquele político que vem ali e dá uma ajudinha ali na sua rua, pavimentou a minha rua, vou votar nele. Não, isso é você se vender barato. Você vai votar em quem tem planos que realmente levantem a sociedade como um todo. Não pensa pequenininho ali, só na sua rua, no seu bairro, não. Isso é você viver de migalha. Certo? Você tem que pensar em quem realmente tem um plano que englobe todas as áreas de forma coerente, engajada, que vai dar sustentação. Para melhorar a sua vida e a da sua sociedade. Para melhorar tudo. Só vai melhorar para quando melhorar tudo. Senão você só está tendo ali um alívio naquele momento e depois o tempo vai passar prejuízo por muitos e anos. Volta tudo de novo como estava antes. E é aí que você vai fazer a diferença. Então, vamos começar a botar a cabecinha para funcionar, pessoal, e pensar que segurança pública não é um aspecto isolado da sociedade. Para ter segurança pública, o agente de segurança pública precisa ter apoio social, suporte social, tá? Precisa ter avaliação, precisa ter treinamento, mas também a sociedade como um todo tem que parar de formar criminoso. Porque o que acontece é que o movimento de formação dentro da criminalidade está muito maior, se expandindo muito mais rápido do que o poder público é capaz de aprimorar o sistema de segurança pública.
Então não existe um equilíbrio nisso e aí não está dando conta, a situação está saindo de controle, né, Thiago? É isso mesmo. E pessoal, o objetivo desse nosso Papo Reto é trazer uma informação para você, mas a gente quer que você que está aí também continue com o Papo Reto entre os seus. Né? Converse sobre segurança pública, converse sobre os assuntos que a gente discute aqui na sua casa, nos seus grupos, no WhatsApp, e vamos levar um Papo Reto para todas as pessoas. Isso, e fica a sugestão aí de você criar associações no seu bairro, na sua rua, para tratar disso, né? Porque quando existem associações, as comunidades se fortalecem. Diz aí, você tem problema de segurança pública aí onde você mora? Entre em contato com a gente pelo Instagram, nós queremos ouvir o que você tem a dizer. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena ser vivida. Olá, mais uma vez com você, o de que você precisa hoje, e trouxe um tema interessante para a gente discutir. Eu tive um atendimento que me chamou a atenção recentemente de uma pessoa que está com problemas no trabalho porque o gestor não tem escrúpulos, segundo a palavra usada ele não tem escrúpulos. Queria saber, será que você já enfrentou alguma coisa parecida? Conhece alguém sem escrúpulos? De onde vem essa ideia de uma pessoa não ter escrúpulos? Você já aprendeu alguma coisa sobre isso? De onde vem essa ideia de não ter escrúpulos? Essa ideia é muito antiga e ela vem lá de Roma, na antiguidade do Império Romano, quando os soldados eles tinham que se deslocar de um lugar para outro, né? Eles andavam a pé. E frequentemente tinha umas pedrinhas que se formavam nos caminhos, as estradas de terra, e aquelas pedrinhas, aqueles pedriscos pequenininhos entravam entre a sandália e o pé e ficavam ali machucando, né? O nome dessas pedrinhas, em latim, eles chamavam scrúpulos. Scrúpulos era a palavra para designar essas pedrinhas que entravam entre o pé e a sandália, e eles não podiam parar de marchar, então não podiam tirar a pedrinha do pé, e aquela pedrinha ficava até que sangrava aquele pé, machucava o pé, e aí era muito difícil para eles depois curar os pés, né? Então ficavam com os pés cheios de ferimentos por causa dos escrúpulos, por causa das pedrinhas. Ao contrário dos generais e dos centuriões, dos governantes que se deslocavam sempre a cavalo. Por que eles faziam isso? Porque era uma forma deles olharem os soldados sempre de cima para baixo e não terem problemas com escrúpulos no pé. E daí vem a ideia de que as pessoas que estão no comando, políticos, chefes, eles não têm escrúpulos, ou seja, eles não têm pedrinha no pé para machucar, né? E daí vem a palavra escrúpulo. Quando a gente fala que uma pessoa não tem escrúpulos, então significa que ela não tem o mesmo desconforto de quem está abaixo dela. Então ela olha a pessoa de cima como uma pessoa superior e não tem empatia, né? O que é uma pessoa sem escrúpulos hoje? É uma pessoa manipuladora, é uma pessoa oportunista, uma pessoa que só se preocupa consigo mesma, é uma pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa, mesmo que ferindo os outros, para conseguir aquilo que ela quer. Então, isso é uma pessoa sem escrúpulos, e a ideia vem desse contexto lá da antiguidade do Império Romano, né? Como é que a gente lida com uma pessoa sem escrúpulos? No caso dessa cliente que
que trouxe essa questão do gestor sem escrúpulos, como é que é conviver com uma pessoa sem escrúpulos? Primeiro, você nunca deve expor questões pessoais suas para uma pessoa sem escrúpulos. Você começar a exteriorizar seus pensamentos, suas vulnerabilidades, essa pessoa com certeza vai usar isso contra você, né, para explorar você de alguma forma. Então, é importante que você, identificando que está com uma pessoa que não tem escrúpulos, está lidando com uma pessoa que não tem escrúpulos, você se preserve sua intimidade e não fale sobre você em nível pessoal. Fale das suas questões profissionais, do seu trabalho, mas nunca aborde questões de fórum íntimo, questões pessoais, íntimas suas, para uma pessoa sem escrúpulos. Você está se colocando em perigo se fizer isso, tá? Uma outra coisa, a pessoa sem escrúpulos, ela sempre vai chegar perto de você lhe elogiando alguma capacidade, alguma característica sua. É a forma como uma pessoa sem escrúpulos manipula as outras para conseguir aquilo que ela quer. Então ela primeiro elogia, depois ela enfraquece, gerando assim uma relação de dependência. Cuidado com quem faz você se sentir de alguma forma dependente dessa pessoa. A dependência é uma das formas que as pessoas sem escrúpulos exploram as outras pessoas, tá? Então tem que ter cuidado, é aquela coisa, só alguém maravilhoso com a sua capacidade poderia fazer isso para mim. Então eu pensei, quem é que poderia me ajudar nisso? E aí me veio você em mente, porque eu sei que você, com a sua capacidade, faz isso com muita facilidade, de forma excelente. Então ele vem querendo cativar o outro pela vaidade, pela aceitação, entende? Pelo pertencimento, por exemplo. Se você fizer isso que eu quero, você vai fazer parte do nosso grupo exclusivo, do nosso grupo especial, né? Então tem que ter cuidado. No caso dessa cliente que tinha que lidar com essa pessoa que estava acima dela sem escrúpulos, então veja a dificuldade da situação, né? Se eu tenho uma pessoa que está hierarquicamente acima de mim no contexto profissional, eu tenho que me submeter? Não, você não tem que se submeter. O que você vai fazer? Você vai mostrar para ela que você está ali para atender às demandas, para fazer o que precisa ser feito, mas não vai se deixar levar pela manipulação psicológica que fizer de você. Você não vai, por exemplo, encontrar depois do trabalho, conviver, almoçar junto. É muito perigoso fazer isso. Por quê? Porque ele vai usar o contexto fora do trabalho para estabelecer conexões pessoais com você, para você relaxar e começar a entregar pensamentos, sentimentos seus para ela, que ela vai usar depois dentro do contexto profissional para lhe manipular, para lhe controlar. Então, evite circunstâncias fora do trabalho com essas pessoas sem escrúpulos. Limite a sua convivência ao máximo possível ao contexto de trabalho e, se possível, de preferência, sempre em grupo. Evite estar só com essas pessoas, tá? Então, procure estar sempre em circunstâncias que tenha outras pessoas com você presentes, quando você tem que lidar com alguém que você sabe, que você percebe sem escrúpulos, tá? Cuidado. Me diz aí, você tem alguém com uma pedrinha no sapato? Ou você mesmo tem uma pedrinha no seu sapato que não consegue tirar? Pense nisso. Pessoa sem escrúpulos, tenha cuidado, tenha suas precauções e defenda-se. A gente fica por aqui e até o próximo De Que Você Precisa Hoje. Mostrando coragem em cada despedida. Pessoal, esse foi o Melhor da Vida de hoje. Esperamos que você tenha gostado e que tenha aproveitado as informações que nós trouxemos sobre segurança pública. É sempre bom pensar um pouco de como a gente está vivendo e articulando a nossa sociedade e tomar providências. Nós precisamos ser mais ativos. Esse é o objetivo do Melhor da Vida. Esperamos você no próximo sábado com a gente para trazer mais informação de qualidade
para o melhor da vida, porque o melhor da vida é a sua companhia. Um grande abraço. A vida mostrando coragem em cada despedida.